Esse corte é uma continuação dessa série de vídeos aparecendo na sua tela. Pega um idiota europeu lá e transforma em totem, né? Pensa que o cara é um deus. Oi. A presença desse fator determinado vulnerável seria um indício de que... Desse fator, eu não entendi o que você disse. A presença dessa parte indeterminada do ser humano seria um indício de que poderia existir uma alma material, não está determinado por exemplo, uma carga genética, digamos. Existiria dentro do componente genético um componente de uma alma material. A noção que o indivíduo. Não, mas a alma é a própria forma da individualidade. A alma não é uma coisa distinta da individualidade, nem mesmo da individualidade física. Aqui também muitas vezes a gente pensa em termos de alma como se fosse uma coisa estranha, vamos dizer, à existência material. Mas não é isto. Se você tivesse somente a individualização material, tá certo? Você não poderia ser distinto de uma pedra, né? Tá certo? Então você não poderia ter esse aspecto biográfico, não é isso? Então você não teria uma vida própria e você não poderia ser julgado, e o que vai ser julgado é sua vida, né? Então, o que é a alma? É exatamente esta vida no sentido humano. Isso quer dizer que o espiritual não é diferente do material nesse sentido. O espiritual é apenas, vamos dizer, o que seria totalmente individualizado, né, portanto, totalmente livre. No instante em que você define o espiritual, vamos dizer, como totalmente individualizado, Deus, tá certo? Como totalmente livre, você está dizendo claramente, tá certo? Que ele não existe, tá certo? Dentro desta esfera da realidade, mas essa esfera da realidade existe dentro dele. Você está dizendo que Deus está vamos dizer que Deus não está contido no mundo, mas o mundo está contido em Deus. Isso acho que é bem claro, né? Quer dizer que este conjunto de determinações que nós chamamos de universo, tá certo? É apenas um recorte criado dentro da total indeterminação, da total liberdade divina. Não é isso? Mas como distinguir isso do panteísmo? No panteísmo, Deus se identifica com o universo. É o próprio universo, não é isso? Mas se nós entendemos que o universo é um conjunto determinado, um conjunto finito, nós entendemos que Deus pode perpassar todo o universo, mas não pode se identificar com ele, porque tem que ir infinitamente além. Quer dizer, tem infinitas possibilidades que não existem no universo. Tanto é que, vamos dizer, o conceito é leibniziano dos universos possíveis, dos quais este aqui é somente um deles. Essa filosofia da salvação seria você perder cada vez mais essa individualização? Não, ao contrário. Você individualizar cada vez mais. Mas quando os budistas falam, por exemplo, de você se unir... Eles estão dizendo a mesmíssima coisa. Eles estão dizendo a mesmíssima coisa com outra linguagem. Dá a impressão que é o contrário. Né? Dá a impressão que é o contrário, mas isso aí é poético também. Dá a impressão de que você vai... Mas esse é discurso poético. Está compreendendo? As coisas que você dá valor, não, as coisas que você dá valor faz parte da sua individualização material, é? Não, no fundo, o que a doutrina, a Vedantina, que é mais clara, diz, é que você se identifica com elementos da sua individualização material que realmente não são você. Está compreendendo? Então, se você se identifica e você chama isso de seu eu, então você tem que jogar esse eu fora. Mas esse não é o seu eu verdadeiro. Mas não seria nem uma operação sofrida, sei lá, dolorosa? Do quê? Essas partes fora. Né? Não sei. Essa consciência, quantas delas existem? Uma.
Então essa aí é o único eu que existe. Só Deus pode dizer mesmo que ele é eu. Tanto que é assim que ele se define na Bíblia. Eu sou aquele que é. Então, Só ele é. e não é você chegar até ele? Ué, mas aí é que você virou mais eu ainda, né? É que você Você está entendendo? O que você fez? Aí que você individualizou. Ah, tá, entendi. Você está entendendo? Mas não é esse ego que a gente... Não, é que você chama de ego os elementos, vamos dizer, provisórios da sua individualização material, que de fato não são propriamente o ego, são apenas um substrato. Aí Você tá entendendo? nos tratos de individualização. Então, quer dizer, se é verdade que toda a realidade só existe sob a forma da, vamos dizer, da substância individual, então só existe uma substância individual. E essa é Deus. Não é isso? O resto é, como é que se diz? É uma existência parcial e, por assim dizer, impermanente, que existe no seu próprio grau da realidade, mas não existe absolutamente. Está entendendo? Metafisicamente falando, é que isso é irrelevante. Entraria no princípio dos indiscerníveis de Leibniz. É tão pequeno que não conta. Está entendendo? Mas não esqueça que toda esta terminologia mística é hiperbólica. Portanto, toda ela. Mas se várias pessoas vão deixar os seus eu temporários para chegar mais próximo de Deus, se individualizar mais, elas vão chegar a ser a mesma coisa ou uma coisa parecida. Elas vão ser menos diferentes umas das outras. Quem falou? Aí é que serão diferentes. Aí é São Tomás de Aquino. Como é que nós estaremos no céu? Estaremos fundidos, mas não confundidos. Mas se pegar a diferença clara que existe entre os santos cristãos e muçulmanos. A diferença entre os Bom, eu não sei, peraí. Vocês não podem me levantar todas as perguntas de uma vez? Tá certo? Porque eu estava explicando apenas uma certa noção, né? Que é a forma da individualidade, o princípio individuacionis. Tá certo? Quer dizer, partindo desta, você pode abranger um grande número. Mas para você fazer todas as transições entre isso aí, por exemplo, doutrinas hindus, peraí, isso aí vai dar um puta trabalho. Não é assim. Claro que dá para fazer, tá certo? Não. Mas eu não tenho isso pronto assim, não. No bolso do colete, é assim, calma lá. Ninguém tem, na verdade. Quer dizer, ninguém está apto a fazer a qualquer instante uma comparação entre qualquer doutrina e qualquer outra. Vocês sabem que, em última análise, estão convergindo de algum modo. Mas se a convergência fosse total, as doutrinas seriam indiscerníveis. Mas que existe aí, vamos dizer, um certo mistério, de que o processo de absorção em Deus, entre aspas, é um processo de individuação, e que a individuação é um processo de absorção em Deus, é claro que aí existe. Não é isso? Se você me perguntar a solução desse enigma, eu digo que eu não sei e ninguém sabe. Mas eu tenho a impressão que não é preciso resolver até tentar resolver este enigma, teoricamente, né, seria um pouco absurdo, porque aquele mesmo que fala estaria tentando provar a sua própria inexistência. Não é isso agora? Se você pensar essa ideia de, vamos dizer, de fusão no divino, eu digo, bom, peraí, que raio de fusão no divino é essa aí? Será que Deus não sabe que você é diferente do seu vizinho? Mas Deus é tão burro que ele confunde um com o outro? Não pode ser, né? Isso quer dizer que quando você estiver fundido em Deus, do ponto de vista de Deus, você ainda está perfeitamente distinto. Essa fusão em Deus, entre aspas, não é fusão nenhuma. Não é isso? De fusão é um termo poético, é um termo hiperbólico também. Não é um termo técnico rigoroso, né? O mais correto seria união, né?
Nem isto. Porque esta união é uma diferenciação. Não, eu digo união sem identidade. Você imagina se Deus, sozinho antes da criação, ele já não conhecia todos nós aqui? Ou ele só ficou sabendo de você mais tarde? Através dos jornais. Através dos jornais. Ou porque você avisou? Não. Ele já conhecia você e você já era distinto. Não é isso? Então, quando se fala de união com Deus, fusão em Deus, tá? Isso, o que se quer dizer é apenas que o ser humano, ainda durante esta vida, ele tem a possibilidade, tá certo, de vivenciar conscientemente o que Deus sabe dele. E se ver como Deus o vê. Isto é, não como um ente que é substancial em si, mas como um ente que é fundamentado por outro, que é criado por outro, tá certo? E que é mantido na existência por este outro. Este outro que, no entanto, não é distinto dele. Não, mas não confunde. Não confunde pelo seguinte: ele não é distinto de você, tá certo? Porque ele tem porque todas as possibilidades que você tem são dele. Mas ele tem outras que você não tem. Não é isso? Então nunca vai confundir. Mas se você é criado e mantido na existência por outro, e você não é em si, então você não existe, né? Metafisicamente falando, se você confrontar a existência do ser finito com o infinito, o finito é obviamente inexistente, pelo princípio dos indiscerníveis. Quer dizer, ele é tão insignificante que é como se não existisse. Tá certo? Eu digo, e não obstante, é este mesmo infinito que fundamenta você na existência. Então, quer dizer, não é possível outra relação com este infinito, que não a relação da gratidão por ele estar fazendo um negócio que para você seria impossível. Você sabe que a sua existência não tem o menor fundamento em si mesma. Você sabe que você poderia não existir e, até pensando bem, metafisicamente você nem existe, e não obstante, aquele que existe está até conversando com você. Mas este é o mistério do amor divino, tá entendendo? Desse você não vai passar, porque esse é a própria realidade. Esse é o próprio fundamento da realidade. Você quer explicação disso? Isso não pode ter explicação. Isso é uma arbitrariedade divina, tá entendendo? Uma arbitrariedade do amor divino. Quer dizer, ou seja, nós não precisamos existir absolutamente, e não obstante, estamos aqui. Estamos aqui por um ato da graça, de graça. Tá entendendo? Quando o cristianismo fala em salvação de cada individuação humana, o que ele está falando? É de saber o que Deus... Não. Quer dizer, o processo de salvação é um, e esse processo de conhecimento de Deus é outro. Claro. Salvação é... Claro. Você pode se salvar se não... Você só pode ser salvo depois de você morrer. O conhecimento de Deus você só pode ter enquanto você está vivo. Quer dizer, são dois assuntos completamente diferentes. Um é saber o quanto eu vou entender disso enquanto eu estiver vivo, e o outro é saber o que será de mim depois da morte. Então, por exemplo, se você pegar o budismo, está muito mais interessado no conhecimento, o cristianismo muito mais na salvação, mas são coisas que não tem nada a ver um com o outro. Porque o sujeito pode chegar a todo esse conhecimento e depois, quando ele morrer, ir para o inferno. Não pode? Como Lúcifer. Claro. Isso quer dizer que este conhecimento, esta autorrealização metafísica, não garante a salvação.
Então, quer dizer, quando o René Guénon diz, por exemplo, a perspectiva da salvação é inferior metafisicamente à perspectiva da realização metafísica, eu digo, sim, num sentido ela é inferior, mas no outro é superior. Porque você pode alcançar toda a sua realização metafísica e morre vai para o inferno. Está lá metafisicamente realizado, está sabendo de tudo. A salvação é a salvação da alma. Da alma individual, claro. Claro. E a realização metafísica, o que é? Tá certo? É simplesmente, vamos dizer, a absorção cognitiva da alma naquilo que a fundamenta. Cognitiva, de fato. Da graça. Isso seria o próprio gnosticismo. Isso aí é o gnosticismo mesmo. No processo da iniciação, da realização metafísica, eu digo, bom, mas não garante a salvação de ninguém, o inferno está cheio de iniciados. Porque o sujeito se realizou e ele descobriu que ele era um demônio, um condenado do inferno, ele está lá, está sabendo tudo. Está compreendendo? Agora, então tudo isso é para vocês verem como esta figura chamada Duns Scotus, esta é a figura central da filosofia universal. Tudo que tem para trás e tudo que tem para diante, é ali que está o encaixe. Né? Quer dizer, eu lamento ter passado tão brevemente por São Tomás de Aquino, mas isso aqui era tão importante, porque afinal de contas isso é somente a solução de um problema que estava em São Tomás de Aquino, se você pensar bem. Mas quer dizer, poder Scott nesse sentido é um aperfeiçoamento de São Tomás de Aquino. Tá certo? Deu para acompanhar tudo? Então, por hoje é só. Se inscreva no canal do Químico que faz objeção à teoria da evolução, o canal Verdade Nua e Crua. O Matheus Fugita é um canal que vejo hoje como um dos mais importantes para ponderar os excessos da bolha direitista na internet. Se você é pró-Israel, esse canal tem as melhores refutações de comunistas agressivos pró-Palestina como Gaio Fato e Ian Neves. Ele também é forte crítico do Olavo, que nem sempre tem razão, e da modinha atomista de YouTube, que coloca São Tomás de Aquino acima de qualquer doutor da igreja, coisa que segundo ele vai contra a tradição da igreja católica. Seus vídeos são muito interessantes. Antes de sair xingando, deem uma chance a esse canal, extremamente recomendável.